Olá, um estudo fascinante é aquele que neurocientistas fazem ao procurar entender que mudanças ocorrem em nosso cérebro nos momentos em que oramos. Vamos dar uma olhada nisso agora aqui no Claramente. No site medicalnewstoday.com, em 15 de novembro de 2020, estava disponível um artigo muito interessante com o seguinte título: O que a religião faz ao seu cérebro? Veja na tela a referência desse artigo no original em inglês. Parece ser possível observar efeitos neurofisiológicos da oração em nosso cérebro. Estudos científicos têm mostrado que a prática religiosa contribui para aumentar a nossa expectativa de vida e a enfrentar melhor as doenças que possam nos atingir. Muitas pessoas que praticam uma religião de forma dedicada podem ter menos complicações de saúde, menos tempo de internação hospitalar, menos uso de medicamentos, melhor recuperação. Isso ainda fica melhor quando o nosso estilo de vida é saudável, com prática de exercícios físicos, dieta vegetariana, ingestão de água pura, entre outros fatores. Um campo moderno de estudo é chamado de neuroteologia, que tem que ver com a neurociência da crença teológica ou da espiritualidade. Alguns cientistas estão verificando que a experiência religiosa ativa os mesmos locais cerebrais ligados à sexualidade e ao efeito de drogas. Um dos cientistas que estuda esse assunto é o Dr. Andrew Newberg, professor de neurociência da Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Segundo ele, diferentes religiões ativam regiões cerebrais de maneiras diferentes. Veja essa imagem de uma tomografia computadorizada do cérebro que mostra em vermelho como que a parte frontal, na testa, do cérebro, fica mais ativa quando a pessoa medita. Veja a imagem da capa do livro do Dr. Newberg. Ele estudou o cérebro de budistas, freiras católicas, ao estarem em oração e verificou que ocorre um aumento da atividade no lobo frontal do cérebro, que é a área cerebral ligada ao que nós chamamos de funções executivas cerebrais. Funções essas como tomar decisões, fazer raciocínios para construir ideias, atenção, planejamento, entre outras funções nobres da mente. Como eu comentei antes, estudos mostram que certas práticas religiosas, como a oração, ativa os mesmos circuitos cerebrais que produzem sensações prazerosas de práticas sexuais e uso de drogas e outras atividades viciantes. No artigo do Medical News Today, visita feita no site de 15 de novembro de 2020, está a informação de que pesquisadores liderados pelo Dr. Jeff Anderson, da Escola de Medicina da Universidade de Utah, em Salt Lake City, examinou o cérebro de 19 jovens mórmons usando um scanner de ressonância magnética funcional. Quando questionados se em que grau os participantes estavam sentindo o espírito, entre aspas, aqueles que relataram os sentimentos espirituais mais intensos tiveram atividade aumentada no núcleo accumbens bilateral, bem como em locais corticais frontais de atenção e ventromedial pré-frontal no cérebro. Essas são as áreas de processamento de prazer quando uma pessoa faz sexo, ouve música, usa uma droga ilícita, pratica o objeto do seu vício. Michael Ferguson, autor de um desses estudos, ele menciona que quando os participantes do nosso estudo foram instruídos a pensar sobre um Salvador, sobre estar com suas famílias para a eternidade, sobre suas recompensas celestiais, seus cérebros e corpos responderam fisicamente. Parece que há um aumento de neurotransmissores como a serotonina e endorfinas, hormônios naturais ou endógenos da felicidade e bem-estar produzidos por nosso corpo. Em outro artigo chamado Poder da Oração, o que acontece com o seu cérebro quando você ora,
foi publicado em 23 de dezembro de 2014 pela NBC News. É comentado que, segundo um médico de um hospital da Filadélfia, a oração não é a cura do câncer, mas pode ser tão importante quanto procedimentos científicos para ajudar no processo de cura dessa doença. No artigo chamado Como a Fé e a Oração Beneficiam o Cérebro, o Dr. Gayle Beebe, presidente do Westmont College em Santa Bárbara, na Califórnia, ele comenta que o Dr. Newberg não tem certeza se Deus existe, mas mesmo assim, em suas experiências científicas com a observação do que ocorre em nosso cérebro diante de práticas religiosas, ele diz que o que pode ser provado é que acreditar que Deus existe é fundamentalmente bom para você como ser humano. O presidente do Westmont College diz que o Dr. Newberg identificou várias coisas sobre o efeito da contemplação religiosa no cérebro humano. Primeiro, envolver-se em 12 minutos de reflexão pessoal e oração todos os dias tem um impacto profundo em nosso cérebro, pois fortalece um circuito neural único que especificamente aumenta a nossa consciência social e empatia e nos ajuda a amar o nosso próximo, desenvolvendo um senso elevado de compaixão e subjugando emoções negativas. Um segundo bom efeito de meditação e oração tem que ver com a neuroplasticidade. Nosso cérebro não é duro como um molde de plástico, mas é flexível. Os cientistas pensavam que o nosso cérebro crescia e se desenvolvia por vários anos e depois chegava a um ponto em que começava a se decompor, lentamente. Mas agora sabemos que o cérebro continua a se desenvolver como resultado das experiências e comportamentos em que nos envolvemos todos os dias. Em terceiro lugar, já que nosso cérebro muda frequentemente, devemos prestar atenção no que fazemos em nosso estilo de vida, tanto na maneira como lidamos com nossas emoções, no que mais pensamos, como o jeito como nos comportamos. Um quarto aspecto é que a oração e a meditação pessoal nos ajudam a manter um equilíbrio saudável na vida. Não importa o quão ocupado estejamos, temos que abrir um espaço para pensar: o que eu preciso fazer para desenvolver a minha vida com Deus? O Dr. Newberg descreve algumas coisas que podemos fazer para moldar positivamente nossos cérebros. Manter a fé religiosa pessoal e gastar tempo a cada dia em oração e reflexão pessoal é um ponto. Conversar com outras pessoas e fazer parte de uma comunidade é outro fator. O exercício aeróbico também ajuda o nosso cérebro a se desenvolver. Outra atividade é ouvir 12 minutos de música relaxante todos os dias. Também permanecer intelectualmente ativo e se tornar um aprendiz ao longo da vida beneficia muito o cérebro. Finalmente, ele diz que sorrir cria comunidade. Pessoas que sorriem atraem outras. Aqueles que franzem a testa ou mostram raiva afastam as pessoas. Então, por hoje é isso. A cada dia eu aconselho você, se possível, várias vezes ao dia, pare para orar, para ler um texto da Bíblia e meditar nele. Isso será vida para o seu corpo e saúde para o seu cérebro. Até o próximo, claramente, se Deus quiser.